Vamos para a revista Fórum, meus queridos, e depois vamos para duas colunas na Folha Antidemocrática, que é a Folha de São Paulo. Aliás, eu vou ver se hoje eu já gravo o curso, a história da Folha de São Paulo para o nosso curso de jornalismo básico. Revista Fórum, Bolsonaro e família entram em pânico com a delação de Mauro Cid. Já a cúpula do PL, o medo geral é que o ex-presidente se transforme em um político tóxico a ser escondido do palanque. Fala Joaquim Luz Neto, falam todos que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela audiência, pela presença e pelo prestígio de vocês aqui comigo. Virem membros do canal, que é muito importante também, meus queridos. Vamos lá. Olha lá os filhos desse desgraçado. O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família, entre eles a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e seus 4 filhos entraram em pânico com a homologação neste sábado, dia 9 de setembro, por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da delação premiada de Mauro Cid. O discurso oficial é de perseguição política, mas, de acordo com a coluna do Estadão, nos bastidores estão todos apavorados. Uma fonte revelou ainda à coluna sob reserva que ninguém do PL tem dúvidas de que mais denúncias contundentes vão aparecer e não somente relativas ao escândalo das joias. O próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, apesar de afirmar em público que Bolsonaro está sendo alvo de várias injustiças, não esconde o receio com o impacto da delação de Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na montagem das alianças do partido para as eleições municipais de 2024, principalmente em São Paulo. O medo geral é que Bolsonaro se transforme em um político tóxico a ser escondido do palanque. A Polícia Federal também está convencida de que vem muito mais coisa por aí na delação de Cid. Ele deve entregar, por exemplo, provas sobre o núcleo político que armou a tentativa de golpe em 8 de janeiro, além de nomes dos financiadores daquele atentado contra a democracia. Vamos passar 300 pessoas assistindo, gente. Cid deixou a prisão. O ex-ajudante de ordens da presidência da República, Mauro César Cid, deixou a prisão em Brasília por volta das 14h30 deste sábado, após decisões de Alexandre de Moraes, que autorizou sua soltura e homologou um acordo de delação premiada. A liberdade concedida por Moraes a Cid vem acompanhada de uma série de medidas cautelares que se deu após o militar manifestar interesse em fazer uma colaboração premiada com a Polícia Federal no âmbito das investigações que miram, entre outras pessoas, Jair Messias Bolsonaro e que tem potencial para levar o ex-presidente à prisão. Mauro Cid estava preso desde 3 de maio, quando foi alvo de uma operação da PF que investiga um esquema criminoso de falsificações de cartões de vacina. Em sua delação premiada, o ex-ajudante de ordens deve dar detalhes e fornecer provas sobre este e outros crimes que são investigados no âmbito do inquérito das milícias digitais, entre elas as articulações por um golpe de Estado que envolveriam Jair Bolsonaro e seu entorno e o escândalo das joias e presentes de luxo ao Estado brasileiro que o ex-presidente se apropriou ilegalmente e vendeu para os Estados Unidos. Ao autorizar a soltura de Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o militar seja afastado imediatamente de suas funções no Exército e impôs medidas restritivas, que são a proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante o uso de tornozeleira eletrônica, a obrigação de apresentar-se perante o juiz no prazo de 48 horas e comparecimento semanal todas as segundas-feiras, a proibição de ausentar-se do país com a obrigação de realizar a entrega de seu passaporte no prazo de 5 dias, cancelamento de todos os passaportes emitidos, tornando-os sem efeito, a suspeição imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como quaisquer certificados de registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo de caça, proibição de utilização das redes sociais, proibição de comunicar-se com os demais investigados, com exceção de sua esposa, filha e pai. Delação premiada. Em nota oficial, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes confirmou na tarde desse sábado a homologação da delação premiada de Mauro Cid e fará junto à Polícia Federal. Confira o comunicado. No dia 9 de setembro de 2023, nos termos do inciso 7 do artigo 4 da Lei 12.850, presentes da a regularidade, legalidade e adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração, a exigência real, legal e voluntariedade da manifestação de vontade, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologou o acordo de colaboração premiada, número que está na tela, referente às investigações do inquérito 4874 e demais petições conexas, realizado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid,
devidamente acompanhado por seu advogado, a fim que produzam seus efeitos jurídicos e legais, meus queridos e minhas queridas.